noite. Muito bom fazer parte de mais uma comunidade. Afinal de contas, somos seres sociais. E isso desde os primórdios, né? Homo sapiens sempre foram seres sociais. E não é porque é legal sair de galera. Era uma necessidade básica de sobrevivência. A gente só sobreviveu e está aqui hoje para contar a história porque a gente vivia em bando. Mas essa necessidade de sobrevivência e de segurança não é a nossa única necessidade como Homo sapiens. A gente tem algumas outras necessidades, como afeto, atenção, reconhecimento, carinho, empatia. Mas, outra coisa que também já sabemos, a gente está hoje num mundo super tecnológico, conectado, todo mundo tem que dar conta de tudo, eu preciso ser autossuficiente, não tenho tempo, fala comigo daqui a pouco, não vou responder. Então, nessa autossuficiência, a gente foi se fechando. E a gente também foi se fechando fisicamente, cada um no seu apartamento, cada um no seu canto, e a gente foi se afastando disso que é a nossa essência, nossa necessidade básica de ser humano. E eu fiz isso. Eu, super acreditando na minha autossuficiência, fiz isso. Então, hoje eu vou contar para vocês algumas historinhas. A primeira delas, essa é a minha família. E eu morei 27 anos nessa casa. Aí, quando a minha família resolveu vender, deu aquela dor no coração. Como assim? A casa que eu passei a vida inteira. Aí eu falei, quer saber? Sou autossuficiente, eu dou conta disso, vou morar sozinha. E resolvi morar sozinha. Foi ótimo. Melhor coisa é ter a minha rotina, sair correndo, né? Correria, sair na correria, deixar minha bagunça para trás, não ter que pensar, nossa, minha mãe vai arrumar, não precisava. Eu podia ver TV a hora que eu quisesse, eu podia não ver TV a hora que eu quisesse. Mas junto com esses prazeres de morar sozinha, vieram também alguns desafios básicos. Por exemplo, quem ia molhar minhas plantas quando eu viajasse. Ou, esqueci de pegar a toalha para ir para o banho. Pior, inverno em Curitiba, cai a chave do chuveiro. Sofrimento na certa, não tem ninguém para me salvar. Mas tinha um desafio em especial, que esse é bem tenebroso, que chama domingo à noite. E o domingo à noite é o Dia Mundial da Depressão. É o momento que todo mundo se sente super sozinho, principalmente quando a gente mora sozinho. Se a gente não tem companhia, a gente começa a pensar, vem todas aquelas reflexões, o porquê da vida, quem sou eu, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, por que eu saí da casa dos meus pais, por que eu resolvi ter essa ideia. E num desses momentos, eu sentada na janela, tinha uma janela de um apartamento que ia do chão ao teto, era o pesadelo da minha mãe, inclusive. E eu adorava olhar essa janela porque tinha o pôr do sol. E eu postei várias fotos lindas do pôr do sol lá naquela janela. Mas o que essas fotos não mostravam era essa minha solidão de domingo à noite. E um dia nessa janela eu olhei e pensei, cara, eu moro num estúdio. Tem 16 andares neste prédio. 9 apartamentos por andar. Eu não sou a única passando por isso. E aí eu usei uma super tecnologia extremamente inovadora contra a solidão. Eu criei um grupo de WhatsApp do prédio. E aí eu adicionei o vizinho com quem eu dividia a internet, eu adicionei a galera que eu conheci na piscina, adicionei a menina da lavanderia, e a gente foi, cada um adicionando mais uma pessoa, e a gente foi criando essa nossa rede ali, e a nossa comunidade. E aí a gente ia juntos na feira no sábado de manhã, a gente deixava a porta aberta e chegou a cogitar em deixar um sofá no corredor, porque, né, era a extensão da nossa casa. A gente fez algumas festinhas, festa havaiana, festa de Halloween, festa de final de ano, as reuniões de condomínio, gente, nunca vi reunião de condomínio mais cheia e mais divertida, a gente pedia pizza. Então, a simples tecnologia do WhatsApp foi o que me salvou naquele momento. E depois disso, passar o domingo à noite sozinha era só quando eu já estava bem cansada e queria ficar na minha. E era a melhor coisa. Então, eu aprendi a lidar com esses meus momentos de solidão e com esses momentos coletivos. Mas eu sempre fui um pouquinho apaixonada por esse bichinho chamado gente. Sempre me meti no meio de redes, sempre me meti no meio de comunidades. Quando eu tinha 12 anos, eu
Na verdade, eu entrei na cola da minha irmã, tá? Na época eu não sabia que eu gostava de gente, de comunidade, de estar nesses movimentos. Eu fui participar de um programa de voluntariado porque a minha irmã participava. E eu falei, vou junto, né? Minha irmã faz, eu faço. Mas a minha irmã saiu e eu fiquei. E nesse grupo, eu conheci um monte de gente estranha, igual eu, que sonhava em mudar o mundo, igual eu. E a gente via problema e sentia vontade de resolver. E eu, junto com esses loucos, a gente acreditava, inclusive, que a gente poderia eliminar a poliomielite no mundo. E a luta é grande, e a gente está nela. E não só fui me reconhecendo nessas pessoas, como me conhecendo mais, entendendo quais eram os meus talentos, as minhas habilidades, os meus dons, o que eu sabia fazer. E, normalmente, a gente estuda, vai para o mundo, mercado de trabalho, e daí coloca as nossas habilidades em prática. Eu fui para o mundo e fui descobrir como que era falar em público. Eu fui para o mundo e fui descobrir como era gerir um projeto, desenhar um projeto. Eu fui para o mundo e descobri como era trabalhar em equipe. E isso foi incrível para mim. Então, a gente era esse bando de louco com várias ideias de mudar o mundo, brincando de fazer projeto social. E num desses projetos sociais, uma menina olhou para mim e falou, Marina, você é meio gênio da lâmpada. Você resolve o sonho de todo mundo, né? Realiza o sonho de todo mundo. Mas e os seus? Aí, de novo, né? Aquela coisinha aqui. Falei, não, sou autossuficiente. Aí eu resolvi fazer alguma coisa para mim. E entrei num grupo de dança. Mas não era qualquer grupo de dança. Era o grupo de dança. Elas tinham um shortinho com a sigla, e faziam vídeos legais, e postavam fotos na internet. E aí eu fui para o primeiro encontro, e fui e dei de cara com uma roda. Eram 50 mulheres em roda. Não era só um grupo de dança. Era um espaço de compartilhamento entre mulheres. E nesse grupo, a gente podia falar sobre o que era ser mulher, o que era ser Marina, o que era ser eu. E aí eu ouvi a história de mais 50 mulheres. E aquilo me conectou de um jeito que eu fui descobrindo qual que era a razão das minhas vulnerabilidades. Que os meus medos não eram só meus, que tinha muita coisa social e histórica envolvida. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a aprender a como superar isso. E a conversar com essas outras mulheres e pedir ideias, e dar ideias. E juntas a gente foi se fortalecendo. Então, o que era só um grupo de dança, na verdade, era um grupo de mulheres que se reconheciam e se fortaleciam. A partir das nossas vulnerabilidades, quando a gente se abria de vez, a gente conseguia se conectar umas com as outras. E o simples fato de sentar em roda é muito poderoso. É uma ferramenta extremamente simples. Você pode até usar um bastãozinho da fala, onde cada um tem um tempo, e isso vai girando. E eu usei ela em outros momentos. Eu trabalhei no governo do estado e eu atendia os municípios no interior do Paraná. E imagine essa pessoa, com cara super adulta, séria, chegando num município representando o governo, para falar com profissionais que trabalham há 15 anos com famílias em alta situação de vulnerabilidade. Era muito difícil eles me darem moral ou ouvirem de primeira. E a primeira coisa que todos faziam, que a maioria dos grupos trazia, eram as reclamações, as dificuldades. E é óbvio, trabalhar com família em situação de vulnerabilidade social em município pequeno não é simples. E aí, essa simples ferramenta de sentar em roda e conversar sobre isso, foi o que fez eles criarem a identidade, se conectarem entre eles, perceberem que eles não estavam sozinhos nesse desafio, e a partir daí eles começaram a pensar em soluções. A partir daí, eles olhavam e falavam, você está na mesma que eu, no meu município é igual. Como que a gente pode resolver isso? E aí vinha uma ideia de um, uma ideia de outro. Da mesma forma que no grupo de mulheres, a gente foi se descobrindo. E esses grupos, esses momentos, como eu falei várias vezes, eles trazem a nossa vulnerabilidade. E a gente tem medo de mostrar. Do mesmo jeito que na janela, eu postava só a foto do pôr do sol e não contava o que eu estava sentindo aqui dentro, muita gente vive isso. Mas a partir do momento que a gente se conecta e abre, a gente consegue acessar o próximo passo, que é o sonho. E aí eu vou trazer a última história. No ano passado, eu participei de um programa chamado Guerreiros Sem Armas. A gente aprende 7 passos para transformar um sonho de uma comunidade em realidade. Mas são 7 passos, o sonho é só um deles. O primeiro é o olhar.
E para exercitar o olhar, a gente chega de olhos vendados. O objetivo é fazer a gente ter outras percepções. É entender algo além da visão. E aí eu cheguei naquela comunidade de olhos fechados e eu senti a vida que eu sentia falta na cidade ou no apartamento. Tinha pessoas andando pela rua, música tocando, as crianças passavam, encostavam nos barcos, e eu consegui sentir a vida daquela comunidade. E quando eu tirei a venda, por mais que eu visse que aquilo era uma vulnerabilidade, uma favela, eu conseguia ver beleza, porque eu tinha entendido que o meu olhar tinha que mudar, que só aquela primeira imagem, aquela primeira máscara, era a mesma coisa que a minha foto do Instagram. Aquilo me barrava de conhecer aquela comunidade de verdade. E aí a gente foi conversar com as pessoas e perguntar para elas os sonhos. Então, depois que você entende as belezas, você conversa com as pessoas por trás das belezas, e aí sim você pergunta os sonhos dessas pessoas. E teve um cara em especial que eu fui perguntar o sonho dele. E esse cara, a gente estava no meio da rua e teve uma confusão, então a gente entrou num bar e ele falou: nossa, que bom que vocês estão aqui conversando comigo, vieram perguntar do meu sonho é ser igual a vocês, falar de coisa que importa, é estudar, é fazer coisa boa para o mundo. Porque aqui a gente não tem isso. Eu estava indo para o bar falar de mulher e de forró. Aí eu olhei para ele e falei: você já percebeu onde a gente está? E a gente estava num bar. Mas se tornou o nosso espaço de conversa e o espaço de troca. Eu me despedi daquele morador, e aí alguém veio e me falou: esse homem, ele luta contra as drogas há muito tempo. E a gente se preocupa muito com ele. Nessa hora, de novo, aquela situação. E eu pensei: caramba, será que se me apresentassem ele como esse aqui é um usuário de drogas, ou se falassem assim, aquele ali é um usuário de drogas, e eu fosse falar com ele, será que eu teria o mesmo olhar, o mesmo carinho, a mesma atenção que eu tive? Eu acho que não. E do mesmo jeito que eu teria perdido a oportunidade, tanto de conhecer essa comunidade, se eu tivesse entrado de olhos abertos, quanto de conhecer esse homem, se eu tivesse olhado para essa vulnerabilidade, para esse paradigma, para esse estereótipo dele, eu teria perdido a oportunidade de conhecer a Mirella, que foi rainha da bateria e que queria dar aula de dança para as crianças. Eu teria perdido a oportunidade de conhecer a Marlene, que é uma das maiores ambientalistas. Ela trabalha com a comunidade para a preservação da fauna, do mangue, da restinga, e faz um trabalho educativo com as crianças. E eu teria deixado de conhecer a Nadege. A Samantha, que está ali no cantinho, ela é do Zimbábue, estava fazendo o programa comigo, e a de cá é a Nadege. E a Nadege foi a mulher que recebeu a gente na casa dela, para a gente almoçar com ela, para cozinhar, ela e a família dela. E no ano seguinte, ela entrou no mesmo programa que eu. Ela passou pelo mesmo processo que eu, ela foi para outra comunidade, entrou de olhos vendados, reconheceu o que tinha ali. Então, ela era como eu. E toda essa comunidade é como eu. E durante os trabalhos, durante as ações que a gente via, eu fui identificando talentos e eu falei: o que tem a ver o diploma, no final das contas? Essas pessoas são incríveis, maravilhosas. E, para mim, todo mundo é incrível, até que se prove o contrário. E demora muito para provar para mim que alguém não é incrível. E é esse o poder transformador das comunidades. A própria comunidade, cada indivíduo que faz parte dela. Cada um tem esse poder transformador, assim como vocês também têm. Obrigada.